Você já parou para pensar que um dos autores mais celebrados da literatura infantil brasileira escreveu frases como essa? Ou então, quando um dos personagens se refere a ela como macaca de carvão? Sim, isto está em livros que durante décadas foram usados em escolas brasileiras. Então, a pergunta que quase ninguém quer enfrentar é muito simples. Monteiro Lobato era racista? E mais importante, o que professores e redes de ensino devem fazer com essa informação, com essa obra hoje? Nesse vídeo você vai descobrir os trechos racistas presentes na obra de Monteiro Lobato, o contexto histórico que explica essas ideias e como trabalhar essa obra hoje criticamente em sala de aula. E no final, eu vou mostrar um erro que muitas escolas ainda cometem quando tentam resolver esse problema. Bom, pera lá, você já está inscrito aqui no canal? Bora, se inscreve agora. Já se inscreveu? Posso continuar? Então vamos lá. Todos os anos no Dia do Livro, escolas brasileiras celebram autores clássicos da literatura infantil. Quase sempre um nome aparece nessa lista: Monteiro Lobato. Autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, um dos universos mais conhecidos da literatura brasileira, durante décadas foi leitura obrigatória nas escolas, virou série de televisão, apresentou referência cultural no nosso país. Mas existe um problema que muitas vezes é ignorado. A obra de Lobato contém diversos trechos com estereótipos raciais e linguagem racista. E isso não é uma interpretação isolada, não. Pesquisadores de áreas da educação e literatura infantil já discutem isso há anos. Por exemplo, em Caçadas de Pedrinho, livro publicado em 1933, aparecem descrições como: tia Anastácia, esquecida dos seus numerosos reumatismos, trepou que nem uma macaca de carvão. Essa frase, inclusive, gerou uma denúncia ao Conselho Nacional de Educação em 2010, questionando o uso do livro em escolas. A questão não era simplesmente censurar a obra, era outra. Era como ensinar literatura sem ignorar o racismo presente em parte dela. E aqui entra um ponto que muitos debates superficiais não explicam. Quando esse debate aparece, normalmente surgem duas posições simplistas. Monteiro Lobato era um homem do seu tempo, então precisamos cancelar toda a obra. As duas posições têm problema. Primeiro ponto: sim, Lobato viveu em um período marcado por ideais racistas, muito difundidas no início do século XX. Mas isso não significa que todos os intelectuais da época pensavam da mesma forma. Na verdade, Lobato defendia explicitamente ideias ligadas ao movimento eugenista. A eugenia defendia algo extremamente problemático: a ideia de que algumas raças seriam biologicamente superiores a outras. E Monteiro Lobato escreveu cartas e textos defendendo esse tipo de pensamento. Um exemplo aparece em correspondências pessoais em que ele elogia políticas de branqueamento populacional. Segundo ponto, isso também aparece na forma como personagens negros são retratados. Tia Anastácia, por exemplo, é frequentemente apresentada como ignorante, como supersticiosa ou como alguém que precisa ser corrigido pelos personagens brancos. Esse padrão de representação não é neutro. Ele ajuda a construir estereótipos raciais. Agora vem a parte mais importante para quem trabalha com educação. O problema não é estudar Monteiro Lobato. O problema é ensinar sem problematizar. E é exatamente aqui que muitas redes de ensino e escolas ainda falham. Se você é professor, coordenador pedagógico ou gestor de uma rede de ensino, a pergunta prática é: o que fazer com essa obra hoje? Vou sugerir 3 caminhos pedagógicos possíveis. 1. Contextualizar historicamente a obra antes de trabalhar o livro com os alunos. Explique quando ele foi escrito, quais ideias circulavam naquela época e como o racismo estruturava a sociedade brasileira. Isso transforma a leitura em objeto de análise crítica, não em reprodução automática. 2. Ler os trechos problemáticos com os estudantes. Isso pode parecer muito desconfortável, mas ignorar o problema
é muito pior. Por exemplo, leia com os alunos um trecho como de Caçadas de Pedrinho. Depois pergunte por que essa descrição é racista. Que imagem da personagem negra está sendo construída? Como isso impacta a forma como essas crianças veem pessoas negras? Esse tipo de análise envolve leitura crítica, algo essencial na formação cidadã. Comparar com autores negros. Aqui está uma estratégia poderosíssima. Depois de discutir Monteiro Lobato, apresente autores negros da literatura infantil brasileira. Por exemplo, Kilsan de Oliveira, Madu, Verônica Cunha. Esses autores constroem narrativas em que personagens negros são protagonistas, têm identidade, têm história. Isso amplia o repertório cultural dos estudantes. 4. Usar o tema para discutir racismo estrutural. Monteiro Lobato pode virar um estudo de caso pedagógico. Pergunte aos alunos como o racismo aparece na cultura, como ele se reproduz na literatura, como podemos reconhecer isso hoje. Essa abordagem transforma um problema em ferramenta educativa poderosa. Então, vamos voltar à pergunta do início do vídeo. Monteiro Lobato era racista? Os registros históricos e os trechos da obra mostram que sim, há racismo presente em suas ideias e em partes da sua produção literária. Mas a pergunta mais importante para quem trabalha com educação é outra. O que fazemos com esse legado? Ignorar o problema não educa. Cancelar a discussão também não. O caminho pedagógico mais responsável é outro. Ler criticamente, contextualizar historicamente e ampliar o repertório literário dos estudantes. Porque educação não é esconder contradições. Educação é aprender a analisá-las. E agora eu quero saber a sua opinião. Na sua escola, Monteiro Lobato ainda é trabalhado em sala de aula? Se sim, de que forma? Escreva aqui nos comentários. E se você trabalha com educação e quer mais conteúdo sobre currículo, educação antirracista e formação docente, inscreva-se no canal. Beijos e sorrisos.